Olá, meu nome é Ícaro Malveira, eu sou doutorando do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da UFG. Estou aqui representando também os professores Edgar Silveira Franco e Gazi Andraus, também da UFG. Hoje vamos apresentar o trabalho intitulado Se Quieres Puedes Poner Música, o processo de criação de um artezine. É importante destacar que esse trabalho foi feito no âmbito das atividades do Grupo de Pesquisa e Criação em Cyberarte, o CRIACIBA, e conta com o apoio da FAPEG. Como estamos a falar sobre o processo de criação de zines e fanzines, é importante estabelecer uma definição inicial. O professor Henrique Magalhães aponta como definição para os zines e fanzines o fato de serem revistas e publicações artesanais, autorais, independentes, em que predomina um baixo custo. Já os artezines são um tipo específico, uma categoria de zine, em que nós temos uma aproximação maior com a arte, bem como uma aproximação maior com o status de arte. O artezine intitulado Se Quieres Puedes Poner Música foi feito entre os anos de 2021 e 2022, tem 32 páginas, e embora se possa ver aqui a sua versão impressa, a versão escolhida para sua divulgação, veiculação e compartilhamento foi a versão digital, que pode ser conferida na íntegra por meio do QR Code na parte inferior da tela. É importante destacar que esse processo de criação, ele junta duas experiências importantes, que são a participação em uma oficina de relato gráfico e a participação em uma disciplina no meio acadêmico. Agora vamos falar um pouco sobre cada uma delas especificamente. O Thaler de Relato Gráfico foi ministrado pelo cartunista Gervásio Trotti no ano de 2020. Foram realizados 28 encontros da oficina entre os meses de abril e novembro de 2020. É interessante destacar que a oficina ela contou com diferentes momentos, como, por exemplo, uma discussão teórica em torno de quadrinistas, quadrinistas, artistas e cartunistas que têm uma produção gráfica interessante, como, por exemplo, Saul Steinberg e Kino. Tivemos também uma produção prática, em que houveram exercícios por meio dos quais nós podemos desenvolver cartoons, quadrinhos e desenhos, em que houve o predomínio de da utilização da metáfora visual como recurso de criação. Durante as aulas da oficina, o Trotti, ele sempre sugeria o desenho, a atividade do desenho seguida pela audição musical, ou seja, desenhar escutando música. Por isso que o título do fanzine é este, Se Quieres Puedes Poner Música. Os desenhos e cartoons produzidos durante a oficina ficaram guardados até o ano de 2021, quando tive a oportunidade de participar na disciplina Tópicos Especiais B, Artezines, Zines, Fanzines e Biográficos Zines como expressão criativa e artístico-autoral. Durante a disciplina, ministrada pelo Gazi Andraus, nós pudemos entrar em contato com o conceito de artezine, bem como especificar algumas questões importantes relacionadas às suas características. Os artezines, eles trazem uma aproximação com as artes e com o status de arte. Os zineiros que produzem artezines recorrem a procedimentos, recursos e técnicas que são próprios das artes. Existem algumas características específicas que os definem, como a predominância de um conteúdo visual, como, por exemplo, a predominância de uma tiragem baixa, como, por exemplo, a utilização de uma assinatura, uma numeração para as cópias produzidas, dentre outras. Então, por meio da oficina, por meio da disciplina, nós podemos ter uma discussão mais aprofundada sobre os artezines, inclusive trazendo autores como, por exemplo, Jack Batey e Susan Thomas, que contribuíram com essa discussão teórica. A parte prática da disciplina culminou com o seu final por meio da proposta de que cada aluno elaborasse, desenvolvesse o seu próprio artezine autoral. O artezine produzido por mim foi justamente o Se Quieres Puedes Poner Música. Então, seguindo, dois conceitos que são importantes nesse processo são justamente o de artezines, que foi apontado anteriormente, e o conceito de paratopia. Paratopia é um conceito cunhado pelo teórico Dominique Manguenot e fala sobre um lugar não específico, um lugar não estabilizado quando se discute a enunciação literária. No entanto,
a pesquisadora Sueli Zavan se apropria do conceito de paratopia para aplicar ao universo e ao contexto específico dos zines. Nós temos dois tipos de paratopia, paratopia espacial e a paratopia social, e podemos atrelar ao contexto de produção, de circulação e ao universo dos zines propriamente. O contexto de paratopia social, o contexto de paratopia espacial diz respeito a essa característica dos zines de não se adequarem especificamente a um sistema específico, um regime de circulação específico, um sistema de artes ou da literatura, ou seja, os zines estão em uma zona fronteiriça. Quando a gente fala de paratopia social, vale destacar que os zines muitas vezes são produzidos e são vendidos a um baixo custo, ou são dados gratuitamente, ou mesmo trocados. Não estando relacionado a eles a ideia de lucro, a ideia de proventos e a ideia de acúmulo de capital, por exemplo. Então, muitas vezes o zineiro, ele faz a sua produção artística alheio a essas questões de mercado, né? Que definem, por sua vez, uma questão social relacionada ao trabalho e relacionada à aquisição monetária. Portanto, nós temos atrelados aos zines uma paratopia espacial e uma paratopia social, o que confere a eles como característica a plurivalência paratópica. Então, esse conceito que surge a partir da pesquisadora Sueli Zavan, dos trabalhos da pesquisadora Sueli Zavan, são importantes para essa discussão em torno do artesine realizadas nesse trabalho. A seguir, temos algumas páginas do Zine Siqueiras Puedo Exponer Música. Algumas delas foram produzidas utilizando lápis 2B e 4B, muitas vezes caneta nanquim, e com finalização e ajustes por meio da edição digital. Foram utilizados softwares e ferramentas como, por exemplo, o GIMP, o Canva e o próprio Photoshop. É interessante pensar que essas ilustrações elas estão divididas em diferentes partes do zine, em dois capítulos especificamente. O primeiro deles fala sobre a própria oficina de criação, trazendo assim a experiência da oficina e a oficina enquanto tema. E a segunda parte do zine traz os produtos da oficina. Então, os desenhos e ilustrações que levam em consideração esses conceitos relacionados à própria metáfora visual nos quadrinhos e na ilustração. A seguir, nós temos uma discussão sobre a montagem desse zine, que foi veiculado predominantemente de forma digital. Para a montagem, nós tivemos a utilização da plataforma Canva, em que é possível ter acesso a diferentes botões, diferentes funções para a montagem do arquivo digital, usando funções que permitem a pré-visualização da página por meio de uma programação visual simples e de uma forma bastante intuitiva. Então, boa parte das etapas de produção manuais e artesanais do Zine são transpostas aqui para o meio telemático por meio da utilização dessas plataformas e softwares. Então, é interessante pensar nessa transposição do manual, do artesanal para o digital, reflexão essa que é discutida também a seguir. O advento das redes telemáticas e da internet marcaram também o surgimento dos zines digitais, ou como também são conhecidos, os e-zines, com o uso de softwares, plataformas e ferramentas digitais diversas na sua criação. Os zines puderam ser criados com uma programação visual simples, ser postados em páginas online, enviados por e-mail, ou mesmo por meio de links de arquivos em diversos formatos com compartilhamento aberto. Há a possibilidade, então, de se criar tanto a edição física impressa, nesse novo momento da tecnologia, que circula de mão em mão, quanto uma digital que pode ser acessada e fruída por meio de suporte tela. Então, nós temos aqui uma experiência de criação que surge, de certo modo, por meio da oficina e da disciplina. O processo de criação se estabelece inicialmente de forma manual, por meio do desenho a lápis, e depois esse processo ele é transposto para o digital por meio do escaneamento dos desenhos, do tratamento digital deles e por meio da montagem do fanzine em aplicativos e plataformas. Por fim, nós temos algumas referências utilizadas, autores que estabelecem a interlocução com a discussão travada aqui nesse trabalho,
e gostaríamos bastante de agradecer a atenção de todos. Muitíssimo obrigado.